Aí eu quero trazer um case, porque as gurias me desafiaram, né? É difícil. E olha como é importante a gente ter esse olhar de comparação de novo, né? Beleza, é muito bonito falar que as empresas têm mais resultado com líderes mulheres, mas o que eu escuto é que tem poucas líderes mulheres, então são poucas as empresas, eu não sei quais são essas empresas e eu não sei onde estão essas oportunidades. Então, eu trouxe aqui o case do iFood. Quem aqui não conhece o iFood? Tá, beleza, imaginei. E qual era o desafio, e ainda é o desafio do iFood? Garantir que 50% dos cargos de liderança sejam para mulheres. Tá? E aí é meio a meio. É assim, ó, equilíbrio total, meio a meio. Esse era o cenário. Em 2019, ou seja, não muito tempo atrás, tá? Desses 50% da meta, as mulheres ocupavam só 28%. Tá? 28%. Então, eles olhando assim, ok, a gente quer subir de 28 para 50, o que iremos fazer? E aí é legal ver como a empresa começou a trabalhar internamente para que esse número crescesse, essa porcentagem crescesse, para eles começarem a ter um equilíbrio. Afinal de contas, só 28%. Né? Então, o que eles começaram? Eles começaram a fazer ações internas de conscientização. Olha que legal, não é a mesma coisa que está sendo feito aqui? Começa a fazer ações internas de conscientização da importância da liderança feminina, tá? E de outras temáticas de inclusão e diversidade também. E esse debate começa a ser construído dentro do ambiente corporativo. Em seguida, eles identificaram o seguinte: eles faziam lá dentro uma pesquisa, né, de satisfação, uma pesquisa para entender como é que estava a satisfação dos funcionários em relação às suas lideranças. E a maioria liderizou. E aí eles começaram a ver, nossa satisfação da nossa liderança está excelente. Mas eles começaram a perceber que a forma como a pesquisa era aplicada não era efetiva. Por quê? Porque eles não tinham uma visão de o porquê aquele líder que era homem ou aquela líder que era mulher, qual era a diferença. Porque, de novo, eu preciso associar. Então, eu preciso fazer uma comparação. Eu pego aquela pequena porcentagem de liderança feminina para tentar replicar o que dá certo e melhorar o que não está dando certo. Né? Se eu quero crescer essa liderança. E ali ficava assim, é bom ou é ruim, mas não tinha informação. Então, eles passaram, então, a fazer uma avaliação de desempenho de 360 graus. Porque se eu quero ter uma promoção, o meu líder, ele precisa fazer uma avaliação mais completa sobre o meu trabalho. E não simplesmente dizer se eu sou boa ou não liderada. Se eu sou competente ou não para aquela função. Eles querem me conhecer mais. Então, eles fazem uma avaliação de desempenho mais aprofundada para ver nuances maiores daqueles que não estavam identificando. E começaram a abrir espaços de promoções e cargos de liderança dentro da empresa. Então, percebem como, primeiro, eu faço uma abordagem e vamos trabalhar o mindset das pessoas aqui. A gente precisa fazer mudança. E a gente precisa, então, mudar a forma como as pessoas enxergam e se enxergam. Depois, eu preciso enxergar quem são os potenciais que eu tenho aqui dentro. E aí, para isso, eu preciso avaliar o desempenho de cada um, para que essas pessoas, recebendo um feedback, desejem melhorar, desejem se capacitar, desejem se transformar. E, em seguida, eu abro oportunidade para essas pessoas, porque elas já perceberam que elas têm potencial, que elas têm autoconfiança, que elas estão prontas para isso. Hoje, eles não chegaram na meta, mas eles já têm 38% de lideranças femininas. Então, a gente consegue ver que houve um crescimento de 10% desde 2019. Está muito aquém? Está. Mas existe um trabalho que vem sendo feito. E por que eu trouxe esse exemplo do iFood? Nossa, não é um exemplo de sucesso, porque eles não atingiram a meta? Não, gente. Porque as coisas acontecem da noite para o dia.
existe toda uma estrutura que é preciso trabalhar. E essa estrutura, ela tem um processo. E se for só abrir cargos de liderança, se eu não preparar as pessoas, se eu não instigar, se eu não entender quais são as motivações de cada um, se eu não souber o que cada um quer, como que eu vou saber quais são os cargos que eu vou abrir? Eu posso abrir um cargo que ninguém quer e eu não vou chegar no meu resultado. Então, a gente precisa vivenciar o processo. E que esse processo é desafiador, porque mexe com muitas pessoas e mexe com muita mudança. Então, quando a gente está na ansiedade, quando a gente pensa que o mundo vai mudar da noite para o dia, não vai. Nós precisamos passar por cada um de nós, mas a gente precisa se abrir ao processo também. E aí eu quero trazer 6 dicas, porque talvez muitos de vocês estejam pensando assim, tá, beleza. E agora? Como é que eu faço? O que eu tenho que fazer? Qual é os próximos passos? Né? Porque, de repente, eu quero um espaço, de repente, eu quero promoção, daqui a pouco eu quero estar pronta, quando esses cargos estiverem disponíveis, eu quero me abrir para ser líder dentro do meu ambiente de trabalho. O que eu preciso fazer? E aí eu trouxe algumas dicas para vocês, que eu acho que são bem importantes. Primeiro, invista em soft skills. O que é isso? É a sua habilidade comportamental. Como líder é servir, a gente tem que ter resiliência. Essa capacidade é uma capacidade muito difícil hoje, de não se adaptar às mudanças. Gente, tudo muda da noite para o dia hoje, as coisas são muito rápidas. Nosso mundo globalizado, as coisas acontecem de uma hora para outra, e a gente precisa ter essa capacidade de adaptabilidade. A gente precisa ter senso de dono, independente do que a gente estiver liderando. Eu achei fantástico a colega que levantou e falou, faço parte de um grupo de trabalho. Isso é senso de dono. É assumir, eu faço parte de um grupo, é pertencimento, mas eu estou liderando esse grupo, eu estou falando em nome do grupo, eu estou criando essa fala e esse posicionamento em nome do meu grupo. Isso é fantástico, isso é senso de dono. É de vestir a camiseta. Porque o bom líder só vai conseguir engajar pessoas se as pessoas olharem para ele e pensar, se ele acredita, eu vou acreditar também. Então, a gente precisa acreditar. A gente tem que ter a capacidade de autorresponsabilidade. Isso também é uma dificuldade que nós temos. Porque a nossa tendência é transferir a responsabilidade. Ah, aconteceu alguma zebra, a culpa é do computador, a culpa é da internet, a culpa é da luz, a culpa é da chuva, sabe? Mas qual é a minha porcentagem? O que eu sou responsável? Né? Por quê? Porque as pessoas, liderados, eles seguem aquela pessoa que eles acreditam que qualquer coisa que acontecer, ele não vai abandonar na vida. Então, essa capacidade de autorresponsabilidade é muito importante. Precisa ter empatia. Se a gente está falando de diversidade, se a gente está falando de inclusão, a gente precisa ter empatia, ter a capacidade de olhar para o outro e entender, como foi falado, a dor do outro é a dor do outro. E eu preciso entender isso. E eu preciso colocar que existe ali uma outra visão de mundo, uma outra experiência, um outro repertório, e isso pode enriquecer ao invés de simplesmente eu descartar e excluir. É necessário ter alta performance. Não existe mais essa possibilidade de a gente ter um líder que está no papel, só por um papel, que não faz nada, que senta na cadeira de líder para não fazer nada. Não existe mais. A gente precisa ter alta performance. E se nós queremos assumir um papel de liderança, nós precisamos ser a pessoa que tem alta performance, para que os outros nos reconheçam como sendo capazes de assumir esse papel. E a gente tem que ter a capacidade de influenciar pessoas. Isso é muito importante. E o que é influenciar pessoas? É justamente essa capacidade de engajar, de convencer, de fazer com que as pessoas elas estejam junto com a gente. Né? Por quê? Porque um líder que
trabalhar o autoconhecimento e a autoconfiança. Se vocês querem liderar, vocês precisam acreditar em vocês. E para acreditar em vocês, vocês precisam entender quem eu sou. No que eu vou acreditar? Porque não existe coisa mais falsa do que eu chegar aqui e falar um monte de coisa que eu mesmo acredito. Vocês vão olhar e dizer, se nem ela acredita, quem sou eu para acreditar? Não é verdade? Então, nós precisamos estar seguras de quem somos. A gente precisa ter autoconfiança, acreditar na nossa capacidade. Se a gente está querendo um papel de líder, é porque a gente é capaz. E por que eu sou capaz? Se questionar, olhar qual é a minha história, qual é o meu repertório, né? Quais são as minhas experiências de vida que vão me levar para esse lugar. E é isso que eu preciso me empoderar e usar para mostrar na minha trajetória de liderança, a minha história de vida, quem eu sou, vai motivar e engajar outras pessoas. Nunca deixe de se capacitar e se atualizar. Um líder, ele não precisa saber mais que os outros. Mas um líder, ele precisa buscar sempre o conhecimento. Ele precisa estar atualizado. Hoje, eu falo por mim. Eu me formei em 2007 em jornalismo. Gente, eu sou jornalista de formação. E faz tanto tempo que eu saí da faculdade que eu e meus colegas, a gente brinca que o que eu mesmo sou jornalista, porque se hoje eu voltar para a universidade, tudo aquilo que eu aprendi não serve mais para o mercado de trabalho hoje. Se hoje eu for usar o repertório que eu adquiri estudando na universidade, hoje está obsoleto. Para você ter uma ideia, quando eu entrei na universidade, eu tive aula de fotografia, de fotojornalismo com câmera analógica. E eu aprendi a revelar filme. Para que isso hoje? Nem os fotógrafos mais top do mundo usam câmera analógica. É chique usar Polaroid, mas daí é outro. Então precisa ter fotógrafo para isso. Então a gente precisa estar sempre se reciclando. E quando eu falo reciclagem, eu não estou dizendo assim, a gente tem que fazer trocentas graduações, não sei mais quantas pós-graduações e ter milhões de diplomas. Não! Eu estou dizendo que a gente tem que estar sempre só lendo, certo? E não é lendo post de Instagram, é lendo mesmo. É lendo livro, é lendo revista, né? É lendo conteúdo. Escutando podcast, a gente aprende horrores nos podcasts, né? E dá para, assim, ó, eu amo podcast. O que eu faço? Boto um podcast, que é um áudio, né? Boto um podcast e vou fazer mais coisas. Então, eu estou aprendendo, eu estou me atualizando sobre assuntos, tá? Networking. Gente, a gente aprende horrores no networking. O que é networking? Aqui a gente pode fazer muito. E que se cada um conversar com 3, 4 pessoas, no final do dia vai ter um conhecimento incrível. Porque essa troca é importante. Sempre chegar e entender. Com aquele olhar de aprendiz. O que eu posso aprender com as pessoas? Poxa, eu tive várias palestras hoje, eu conversei com várias pessoas. Isso é atualização. É se predispor a isso. E trocar com comunidade. Tá? Estar aberto a essa troca. Não usar as redes sociais. Eu brinco muito nas consultorias que eu faço com empresas de tecnologia. Quando eu vou falar de redes sociais, eles falam, mas eu não quero virar blogueirinha. Eu não quero ficar expondo a minha vida. Eu disse, peraí. Tu só tem essa visão porque tu é consumidor de conteúdo. No momento que tu passa a ser produtor de conteúdo, tu começa a olhar as redes sociais com outro olhar. E o que é ser produtor de conteúdo? Eu só vou usar as redes sociais para eu adquirir coisas importantes para a minha vida, para eu conhecer ou profundamente outras pessoas, ou então para eu aprender com outras pessoas, e aí não é dancinha do TikTok que vai fazer com que eu, a menos que eu queira dançar, sabe? É uma ótima fonte, mas eu vou usar as redes sociais, a gente perde tanto tempo na rede social, quem sabe a gente, ao invés de perder tempo, a gente começa a investir tempo e seguir só
conhecimento, começa as pessoas que falam sobre isso. E essas pessoas vão te mostrar vários caminhos e tu vai encontrando outros. Olha só, vai aprender sobre um outro, talvez por um dia de pecado ainda. Então, parar de ser consumidor e ser produtor nos coloca num olhar de aprendiz. Equilibrar a vida pessoal com a profissional. Não pensem que no momento que a gente quer ser líder, a gente vai ter que dar o nosso sangue, o nosso suor, o nosso corpo, o nosso conhecimento e tudo nosso para aquilo que a gente vai liderar. Não, a gente tem que ter o equilíbrio. Sabe por quê? Se a gente não é bom líder. Por quê? No momento em que eu sou aquele líder que dá tudo, eu vou ser aquele líder que não entende ninguém. Sabe por quê? Porque vamos imaginar o seguinte. Eu sou aquela que não tem equilíbrio nenhum. A minha vida é o trabalho. Meu trabalho. Aí a minha equipe tem uma pessoa lá que o filho ficou doente. E essa pessoa teve que faltar 2, 3 dias. Quando essa pessoa volta, o que eu faço? Só aquela líder que exige, né? Ela está 3 dias com o trabalho atrasado. Porque eu fiquei noite, dia, para furar o buraco com aquela pessoa que ficou 3 dias fora. Porque eu não tenho esse entendimento. Agora, quando eu priorizo o equilíbrio, quando uma pessoa da minha equipe ou um liderado meu tem também uma necessidade de equilíbrio, eu vou entender. Eu vou olhar com outros olhos. Então, se eu não tenho equilíbrio na minha vida, eu não vou ter equilíbrio na minha liderança. Tá? Então, é importante que a gente esteja com a saúde mental em dia. A gente fala tanto de saúde mental, a gente se preocupa tanto com saúde mental, mas a gente precisa cuidar da nossa saúde mental. A gente precisa praticar a nossa saúde mental. E para eu ser boa líder, eu preciso ter saúde mental. E aí a gente falou antes, né, a questão de inteligência emocional, de controle emocional. Entra aqui. Eu não vou ter controle emocional se eu não estou com a minha saúde mental em dia. Se eu não tenho um equilíbrio. Se as coisas não estão legais lá em casa, eu também não estou legal aqui. Se a minha saúde não está boa, eu também não estou legal aqui. Então, a gente precisa entender isso também, tá? Gente, isso é muito importante. Tem a mentoria. Quando eu questionei no início da minha fala, quais são as mulheres que vocês admiram, que você é mentor de carreira? É tu olhar para aquela pessoa que já chegou num lugar que você quer, ou é olhar para aquela pessoa que já está numa situação que tu deseja e ver quais são os caminhos que ela quer correr. Quais foram as atitudes, os comportamentos, quais foram as escolhas que ela teve. Porque, com base nisso, a gente pode atalhar alguns processos da nossa vida, alguns aprendizados também. Então, a gente nunca sabe tudo. E a gente não sabe quase nada. Quando a gente olha uma pessoa que já chegou onde a gente quer, a gente pode aprender com ela. Então, procure pessoas que vocês admiram. E se não tem ainda, está tudo bem. A partir de hoje, comecem a procurar. Até alguma que vocês começam a me chamar a atenção e dizer, poxa. E assim, ó, quando eu falo pessoas que a gente admira, não precisa ser a pessoa que chegou lá na presidência. Pode ser a nossa mãe, pode ser a nossa irmã, pode ser a nossa avó, pode ser a nossa vizinha, entendeu? São pessoas que a gente admira, tá bom? E coloque network em primeiro lugar. Vocês não imaginem que para a gente assumir um cargo de liderança, é só a gente querer. Um cargo de liderança, ele é um cargo. Agora, ser líder de verdade são as outras pessoas que determinam que nós seremos as líderes. Portanto, relacionamento é tudo. Invistam em relacionamento. Invistam em conhecer pessoas. Invistam em trazer repertório. Invistam, porque quanto mais pessoas vocês conhecem, quanto mais pessoas vocês se relacionam, mais vocês sabem. Quanto mais pessoas vocês têm acesso, certo? Mais insights e mais oportunidades. Às vezes a gente diz assim, a oportunidade que eu quero só tem 5 pessoas, 6 pessoas na minha família que podem me conectar essa oportunidade. Então, por que eu não me conecto com essa? Quando alguém me pergunta alguma coisa e eu não sei, o que eu digo? Eu não sei.
genuinamente, não interessadamente, que quando alguém vem com uma dúvida, quando alguém vem com uma demanda, gente, isso não é, eu não sei, mas eu vou te conectar com quem saiba. Isso faz com que a minha rede amplie ainda mais. Então, se conectem com pessoas, genuinamente, sem interesse, né? Porque hoje as pessoas estão muito acostumadas a fazer network com interesse. Aí eu vou me conectar com essa pessoa, porque essa pessoa vai poder me levar para um determinado lugar, ou essa pessoa pode comprar de mim, ou essa pessoa... Não, isso não é genuíno. É despretensiosamente, simplesmente para servir. E eu quero finalizar, então, a minha fala, certo? Com uma frase de Madre Teresa de Calcutá. Siga o seu plano aos pouquinhos. Não espere por grandes líderes. Faça você mesmo, pessoa a pessoa. Seja leal às ações pequenas, porque é nela que está a sua força. Eu acredito muito nisso. Muito mais do que assumir um cargo de liderança, eu acredito que a gente pode gerar essa transformação que a gente deseja no ambiente que a gente quer, começando por nós. E aí a sociedade começa a se transformar. Se eu quero uma sociedade mais inclusiva, eu posso começar lá em casa. Se eu quero promover a diversidade, eu posso começar no meu ambiente de trabalho. Eu não preciso esperar pelos outros. E aí, aos poucos, as coisas vão acontecendo. Então, sim, é importante que a gente se enxergue, que a gente tenha, que veja o nosso potencial, mas que a gente também esteja pronta para servir naquilo que a gente acredita. Muito obrigada. Quero agradecer a vocês a oportunidade e se alguém tiver alguma pergunta,